tema do mês, PEC das Praias. Recentemente ganhou destaque na imprensa a chamada PEC das Praias, proposta que está em trâmite no Congresso Nacional. Do que ela trata? A PEC das Praias, que é a PEC 3 de 22, ela prevê uma nova distribuição para propriedade e gestão de terrenos de marinha. Então, o texto inicial, ele propõe uma transferência de terrenos de marinha da União para particulares, estados e municípios. E o que são os terrenos de marinha? São áreas localizadas entre a linha média dos mares registrados, das marés registradas, do ano de 1831. Então, praticamente, verificou-se que a média, e a 33 metros interna, interior ao continente, ele trata-se de uma linha imaginária que é considerada esses terrenos de marinha. Então, ele é uma faixa costeira. Uma faixa costeira considerada estratégica, pelo governo e pela propriedade da União. Quais as principais mudanças se ela for aprovada? As principais mudanças, primeiramente, são a transferência dos terrenos de marinha para os particulares, ou seja, extingue-se da Constituição Federal as áreas como bens da União. E, em segundo ponto, essa transferência ela poderá ser de forma gratuita para locais e áreas de habitação de interesse social, bem como as transferências para os estados ou municípios, ou de forma onerosa. Então, os particulares que tenham interesse, num prazo de até 2 anos da publicação dessa emenda constitucional, conforme um procedimento que deve ser estabelecido ainda nessa PEC, a previsão onerosa de transferência onerosa de domínio privado, com uma dedução aí de valores pagos atualmente. Então, atualmente há uma taxa paga, por essas pessoas, esses entes que detêm as terras, esses territórios de marinha. Então, quando a gente fala da questão das principais mudanças, esses são os principais pontos. Quem seria beneficiado por essa proposta e quais os argumentos de quem é a favor da ideia? A PEC, ela desonera os ocupantes de terrenos de marinha. Então, a partir da transferência desse domínio pleno, do imóvel, esses pagamentos dessas taxas, eles serão excluídos. Então, os benefícios são esses. Então, não terão mais aquelas taxas que atualmente eles pagam, que são taxas anuais de foro de ocupação, além do pagamento de taxas de laudêmio, que são de 5%. O que significa isso? É quando ocorre a transferência onerosa da titularidade desses imóveis. Então, a União hoje ela pode arrendar, pela legislação atual ela pode arrendar, mas a partir do momento que essa proposta entrar, esse projeto de lei, essa PEC ela entrar, ela poderá então trazer essa desoneração. Então, uma das principais benefícios da proposta e argumentos a favor é esse. E além de uma organização administrativa entre os estados e os municípios para atuar de forma de domínio total nessas áreas. Quem seria prejudicado por essa proposta e quais os argumentos de quem é contra a ideia? Bom, os argumentos contrários, eles vão de encontro com a insegurança jurídica que essa PEC pode trazer, que ela pode causar, tendo em vista que há grandes chances de uma ocupação desordenada desses terrenos de marinha. Além disso, torna essas áreas mais suscetíveis a desastres ambientais, tendo em vista que não há um controle e uma ocupação desorganizada. Então, a PEC, ela não privatiza em si as praias, mas faz com que o uso delas, podem criar um acesso exclusivo daquele que detém agora o domínio. Então, além disso, ela trairia toda a questão de especulação imobiliária, e, consequentemente, impactos ambientais descontrolados. Haveria consequências negativas para as comunidades locais, para aquelas comunidades que já estão lá e uma desigualdade na implementação dessa proposta. Então,
podendo afetar, né, as funções ecológicas dessas áreas, que atingirão diretamente, né, as ações e mitigações de mudanças climáticas. Além disso, traz a possibilidade de um caos administrativo, tendo em vista que atualmente praticamente 3 milhões de imóveis nessa região não são registrados ainda nessa faixa. O que a PEC das praias tem a ver com o acesso público às praias? Bom, com a transferência, essa transferência ela pode trazer os riscos da especulação imobiliária de grandes empreendimentos. E esses grandes empreendimentos, eles podem ocupar uma faixa inteira dessa área. E também, como não há previsão de que não pode se limitar o acesso, então há o risco de um acesso limitado ou uma taxa, né, a ser cobrada para que você acesse o local. O que a PEC das praias tem a ver com privatização? A PEC não trata de privatização dessas áreas. Então, realmente foi uma forma de divulgação, mas que no texto de lei ele não privatiza as praias. Mesmo porque não estamos falando das praias em si, estamos falando desses terrenos, né, desses territórios marinhos, né, de marinha, territórios de marinha. Então, a previsão própria para que a privatização possa não vir a acontecer, ela já é prevista na Lei 7.661 de 88. Então, as praias, elas são bens de uso comum do povo e não se confundem com bens dominicais, né, da União, como terrenos de marinha. Tá? Então, realmente, ela não vem a trazer uma privatização, mas ela pode trazer um acesso limitado por conta do domínio privado que poderá acontecer. O que esperar do debate dessa proposta daqui em diante? Bom, uma PEC ela é discutida e votada em 2 turnos, né, em cada casa do Congresso, e será aprovada se ela tiver na Câmara e no Senado 3/5 dos votos dos deputados e senadores. Então, no caso desta PEC, ela já foi aprovada em 2 turnos na Câmara e agora tramita no Senado para votação e aprovada, e se aprovada em 2 turnos, ela segue para promulgação. O texto foi discutido em audiência pública e ainda ele não tem uma data certa para ser votado. Então, diante de toda a polêmica, o presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Pacheco, ele indicou que a matéria não está entre as prioridades, né? E o relator da PEC, o relator que é o senador Flávio Bolsonaro, ele também, devido à polêmica, informou que pretende aí criar um outro texto, incluir a informação de que as praias, né, elas vão continuar sendo de todos, né, não infringindo a lei vigente em termos de uso, né, de uso comum do povo. Então, ainda temos esse momento de texto de lei a ser alterado, e aí a gente segue novamente esperando os próximos passos desse debate.